Olá, bem-vindos ao canal Lucas Astronomia e hoje eu vou estar falando sobre oculares, tá? Que foi um tema muito pedido aí nos comentários, principalmente né, no vídeo que eu fiz sobre a Barlow, tem gente que pediu, e no do SV501P. Depois eu vou lançar review sobre esse telescópio, tá? Que finalmente eu comprei um melhor, mas agora é hora de falar sobre ocular, tá? Esse vai ser um guia, não sei quanto tempo vai ter esse vídeo, mas vai ser um guia geral, assim, do básico que você precisa saber sobre ocular, sem ter que se aprofundar muito em ótica, tá? Porque a maior parte, como são lentes, né? Lentes óticas de aumento, tem algumas que funcionam com espelho, outras que funcionam com revestimento de lente. E o posicionamento dessas lentes, né, das oculares, depende muito do seu telescópio, da distância focal, onde o foco é gerado, se é um telescópio refrator, se é um telescópio refletor. Então é uma coisa mais complexa. Eu vou tentar resumir o melhor que eu consigo aqui, na margem do possível, né? E espero que isso ajude alguém aí que esteja procurando entender. Vamos lá. Eu coloquei aqui no primeiro slide um kit de oculares aqui, mas isso é irrelevante, só como apresentação. E aqui eu tenho dois exemplos, né? Deixa eu mostrar ali que está escrito 9 mm. Dois exemplos de uma observação que eu fiz com o Stellarium, tá? A observação da esquerda, eu peguei o SV501P, eu simulei aquele telescópio menor ali atrás no Stellarium, tá? Eu simulei as configurações dele no Stellarium para computador, e coloquei nos Pleiades, tá? E aqui, na esquerda, eu estou simulando usando essa ocular aqui, que é uma ocular de 15 mm ultra-wide de 68 graus da SV Boni, tá? E na da direita, ali, né, que tá vendo, 9 mm, eu tô usando essa ocular aqui, né, como simulação, não literalmente isso daqui. Eu já testei com as imagens tirando fotografia de verdade de Pleiades, só que eu achei mais legal mostrar na simulação. E o que vocês podem perceber é que o número, quanto mais você aumenta o número da milimetragem ocular, é inversamente proporcional ao aumento que ela vai dar. Ou seja, quanto menor a milimetragem, mais aumento ela vai dar. E quanto maior a milimetragem, menos aumento ela vai dar. Mas como que isso pode ser calculado, né? Como é que eu posso saber quanto de aumento a ocular que eu quero comprar vai dar, né? Porque, como eu falei no vídeo do SV501P, dependendo da abertura do seu telescópio, ele tem um limite, né? Se você multiplicar a abertura do telescópio por 2, você vai ter um limite de onde seria o máximo que você poderia atingir sem perder algum foco, né? Desde que você não use máscara de Bat9, alguma máscara para focalizar. Enfim, alguma vez, algum outro dia eu faço um vídeo sobre isso. Enfim, aqui eu tenho outro exemplo, né, com Saturno, da mesma forma, né? Nesse caso aqui eu simulei com esse telescópio, tá? Não é o que você vai ver usando o pequeno, simulei com esse daqui. Usando uma 9 mm, que é a imagem da direita, e uma 15 mm, que é a imagem da esquerda, junto com uma Barlow de 3x da SV Boni acromática, tá? Não foi só a ocular direto. E você pode perceber que aqui o planeta na imagem da direita está muito maior, né, do que na imagem da esquerda, mesmo sendo uma milimetragem mais baixa. Mas como que essa conta funciona? Como é que eu calculo, né? Aqui no slide de baixo, essa astrofotografia de Saturno foi eu que fiz, com esse SV, com o Skywatcher de 130 mm aqui, usando uma 9 mm, tá? Foram 17 mil frames que eu processei, foi bem trabalhoso. E dividir a distância focal pela milimetragem do ocular, tá errado aqui, ao contrário. Enfim, tá aí na tela. E com esse resultado você vai saber quantas vezes você vai ter de ampliação. Fazer um cálculo mais simples, você vai pegar, digamos que seu telescópio tenha 1000 mm de distância focal, que é quase esse daqui, que esse aqui tem 900. Se eu usar um ocular de 10 mm, quantos de ampliação ele vai dar? Ele vai dar 100 vezes, porque 1000 dividido por 10 é 100. A mesma coisa vale para esse aqui que tem 900, e se eu usar um ocular de 9 mm, vai dar 100 vezes de ampliação, porque 900 dividido por 9 é 100. Então, assim você consegue calcular quanto de ampliação vai dar, para você saber já quanto que você vai conseguir com uma Barlow, né?
Se você aumentar em 3 vezes a distância focal, que é o que uma Barlow teoricamente faz, ela multiplica a distância focal do seu telescópio, teoricamente, né? Ou você pode já pegar o produto final e multiplicar pelo valor da Barlow, você vai ter o quanto que você vai aumentar a imagem que você está observando ali, baseado nessa divisão, beleza? Então você vai dividir a distância focal pela milimetragem da ocular, ok? Bom, vamos lá. Existem algumas coisas que eu vou falar. Eu coloquei um refletor ali na direita, que minha câmera está cobrindo. Primeira coisa, alívio ocular, tá? Esse desenho que tem ali em cima, na parte de cima, tá? Da imagem, aqui, mostra um ocular, certo? Nesse caso aqui, um ocular com 3 lentes, ao meu ver, pelo desenho. E o que acontece? O espaço, normalmente, variando do tipo de ocular, você vai ter um espaço que seja um mínimo para você conseguir observar alguma coisa no telescópio. Quando você vai fazer observação em público com algumas pessoas, eu já fiz algumas vezes observação, pegar o meu telescópio e tal e levar para as pessoas observarem. A maior parte das pessoas tem muita dificuldade por não ter esse costume, né, do olho treinado, vendo, observando o céu noturno, de conseguir encontrar onde que está o objeto que eu estou apontando. Ou seja, por exemplo, quando a pessoa vai ver um objeto numa ocular, certo? Por exemplo, esse daqui. O todo que essa ocular cobre, esse vidro inteiro, não é exatamente o que está sendo observado, tá vendo? Por exemplo, aqui, ó, só aquela parte ali da esquerda é o que tá, onde está vindo a imagem, onde está focando para você conseguir enxergar a luz que está entrando aqui, certo? Que viria da objetiva do telescópio, por exemplo, se fosse um refrator, né? Ou do espelho secundário, depois de converger no espelho primário, certo? No refletor. E o que acontece? Existe um espaço mínimo que meu olho precisa estar para eu conseguir enxergar isso daqui. A gente chama isso de alívio ocular. Seria, em termos mais resumidos, quão confortável é um ocular, tá? Se você precisa ficar colado e olhando num espaço que tem um campo de visão muito pequeno, ou seja, quando você coloca o olho, ele fecha o campo de visão, só consegue ver o objeto, mas nada em volta, por mais que isso dê menos ampliação, vai fazer com que você tenha um alívio ocular pior, tá? Ou seja, vai ficar mais difícil para você observar. E eu vou falar sobre isso em alguns casos de algumas oculares específicas que tem um alívio ocular melhor, se você quiser observar, e um que tem um pior. Mas aí vai depender se você quer fazer uma observação, né, ao vivo, com o seu telescópio, se você quer fazer astrofotografia. Para astrofotografia, vai dar mais trabalho para você conseguir achar o objeto e deixar ele centrado? Vai, mas pelo outro lado, você não precisa ter nenhum conforto, porque é uma câmera que está registrando, né? Então eu acho que é importante deixar esse conceito, né, do alívio ocular. Bom, aqui eu coloquei 3 tipos de telescópio, tá? Tem telescópio de neutrino, tem radiotelescópio, tem telescópio de infravermelho e tudo mais. Tudo que a atmosfera não absorve, até o que ela absorve, né? Tudo que a atmosfera absorve, tem telescópio ou aqui na Terra ou telescópio espacial. Mas eu coloquei os 3 principais aqui que são mais utilizados pelos amadores, que é o que vai realmente te ajudar esse vídeo aqui, né? Senão eu estaria fazendo para um cara que tá na NASA. Não faz sentido. Enfim, aqui tem um telescópio refrator na esquerda, tem um catadióptrico no meio, que é uma mistura de uma objetiva no centro, né, no meio, na boca do telescópio, na abertura, e um espelho primário atrás. Isso faz com que a distância focal aumente e você consiga dar mais ampliação sem precisar de um tubo gigantesco, tá? Que é um mecanismo mais sofisticado. Por isso que eles são mais caros. E aí na direita tem um refletor. O que eu vou comentar? Bom, quando você vai observar com uma ocular, com uma lente, enfim, ou até com Barlow, tudo que é vidro, tudo que é lente, que não seja espelho. Espelho tem alguns casos, né, que no caso seria aberração esférica e tudo mais, reflexos que estão entrando de fora. Mas em si, um grande problema que a gente tem na astrofotografia é a aberração cromática, né, que eu vou falar mais pra frente, ou outras aberrações como ghosting, que é quando a imagem fica duplicada assim, e são causadas por lentes, tá? Em si não é na objetiva que está sendo formada aquilo lá, e nem na luz que está entrando que está corrompida, o que está consumindo, o que está deixando aquela imagem ruim, né, é a lente que você está usando. Então é muito importante que quando você vá
fazer uma observação, se comprar um telescópio novo, esse aqui, por exemplo, eu não vou usar, né, a ocular que vem junto com ele. Porque é um material, por mais que o tubo óptico seja bem construído, é um material que não vai ser tão útil e ele vai piorar. E não é o máximo, não é uma coisa que você consegue aproveitar bem, tá? É para dizer que sim, o revestimento das lentes, a qualidade das lentes faz muita diferença. Tá? Às vezes mais diferença do que o próprio telescópio. Opa. Eu já vi gente fazendo astrofotografia com telescópios, sei lá, o cara pega um Dobsoniano de 9 polegadas e usa uma ocular dessas daqui, que depois eu vou comentar, né? Que não tem marca genérica, escrito Super 10mm, tem para ele escrever qual tipo de ocular que é, se é Plossil, se é Kernel, enfim. E usa isso daqui com um telescópio de altíssima qualidade, amador, né? E acaba tendo muita aberração, acaba não aproveitando, tendo um campo de visão muito pequeno, não consegue observar. E isso é muito importante, tá? A qualidade das oculares que você está usando no seu telescópio. Cada detalhe, o telescópio é como se fosse uma câmera fotográfica. Se você se preocupar, você não deve se preocupar só com um instrumento em si, você tem que pensar em filtros, tem que pensar em lentes, você tem que pensar em qual lente que eu vou usar para fotografar tal coisa. Quero fotografar uma coisa que está mais próxima, eu quero um campo de visão maior, eu quero um campo de visão menor. A mesma coisa vale para telescópio. Os telescópios não são instrumentos para você aproximar somente. Você não vai pensar, não. Quanto mais aproximação, melhor é o meu telescópio. Quanto mais ele consegue ver. Teoricamente, até que faz sentido. Mas é com que qualidade você consegue chegar a X aproximação, tá? Se tá focado, se não tá, qualquer um pode apontar para Saturno. Você pode ver Saturno com seu olho, ao vivo. Vai estar focado? Vai, mas você não tem você não está ampliando, você está vendo uma coisa muito reduzida. Você precisaria de um campo de visão menor. Se você diminuir o seu campo de visão, você não vai pegar menos detalhes, certo? Do que está ao redor. Então, assim, tudo vai depender de qual propósito que você está tendo, tá? Se você pega um refrator que já é feito de lentes, ou seja, já tem mais propensão para ter essas aberrações, essas irregularidades, e você enche ele de Barlow acima do limite dele, vai ficar desfocado, vai ter aberração cromática. Se você não usar um ocular revestido, um ocular anti-reflexo, tá? Ou um ocular, se você não usar um ocular asférica, né? Num refletor, dependendo da qualidade do produto, dependendo da qualidade do seu ocular, você pode ter alguma dificuldade ali, certo? Então, isso é importante alertar, tá bom? Vamos lá. Aqui eu coloquei para explicar para vocês, não vai ficar inteira a tela, não importa. Aqui na direita tem a imagem de um cara com uma luva assim, e ele está segurando uma lente, beleza? No caso ele está segurando um dubleto, tá? Pelo que me aparenta aqui, que são duas lentes, tá? Depois eu vou explicar dubleto, tripleto, enfim. Bom, então, o que que isso vai significar? Tá escrito Fully Multicoated aqui, ou Multicoated. Isso vai significar quantas camadas, né, das lentes que compõem o que você está comprando, tem o revestimento anti-reflexo, tá? Ou algum revestimento contra aberrações, enfim. Se está escrito Fully Multicoated, ou FMC, né, que seria a sigla abreviada, significa que todas as lentes daquele conjunto têm um revestimento, certo? Se está escrito Multicoated, significa que mais de uma lente daquele conjunto tem o revestimento. Se está escrito Coated, significa que uma lente daquele conjunto, seja um dubleto, seja um tripleto, seja mais do que isso, né? Ou dois dubletos, três tripletos, enfim. Se for uma ocular de maior grau, né? De maior campo de visão, vai ter escrito quantas daquelas lentes tem o revestimento, tá? Então, se você vai comprar um ocular, se liga, vê se está escrito, olha lá no anúncio. Tá escrito que ela tem revestimento, tá escrito só coated, tá escrito multicoated, tá escrito fully multicoated. Se tiver escrito fully multicoated, você vai saber que aquilo lá tem o mínimo de reflexo possível, tá? Então, nesse caso aqui, nessa imagem aqui, você pode ver que os dois últimos ali, né, tem bem menos reflexo, tá? Porque tem mais camadas de revestimento, beleza?
Vamos lá, aqui eu achei essa imagem aqui muito boa, tá? Ela só tem uma qualidade baixa, que mostra todos os tipos de oculares que existem. Eu não vou explicar todos, eu vou explicar os mais conhecidos e alguns tipos de oculares históricos, né? Mas aqui estão todos se vocês quiserem pesquisar. Aliás, um que eu achei o mais difícil de encontrar informação na internet é esse Tolis, tá? Que é bem complicadinho e eu acabei não achando. Se você alguém aí que tá assistindo o vídeo souber, eu fico agradecido. Bom, vamos lá, vamos começar pelas oculares Plössl. As oculares Plössl são as mais populares, eu diria, hoje em dia, tá? Elas são chamadas Plössl ou simétrica. Elas são compostas de 2 dubletos acromáticos e 2 lentes plano-convexas. O que isso significa? Significa que 2 das lentes que compõem ele, tá? Conforme segue esse desenho que está à direita, mais perto da ocular. Você tá vendo que tem 2 perto da boca e 2 mais afastadas, tá? Qual que é revestida, qual que não é, eu não faço a menor ideia. Mas 2 delas, o dubleto, né? Que são 2 lentes, um grupo de lentes. É revestido, o outro não. O outro é uma lente plana convexa. Ou seja, ela não tem revestimento, tá? E aí, assim, a imagem gerada pela Plössl vai ter duas lentes, né? Que esteja revestimento, né? Que seja acromática, ou seja, que evita aberração cromática, mas não evita tanto quanto uma lente apocromática, tá? E a Plössl só tem um problema, tá? Porque ela é muito barata de produzir, certo? Mas quando você começa a usar Plössls abaixo de 10 milímetros, o campo de visão começa a diminuir drasticamente e a experiência, né, o alívio ocular, a experiência de observação e para você encontrar, até para você colocar o próprio celular lá para gravar, fica horrível, tá? No caso aqui eu tenho uma vagabundinha, uma 10mm Plössl, tá? Que é essa daqui. E dá para você já ver que o buraco aqui, né, onde tem a lente, já é pequeno, tá? Se você quiser comparar com esta aqui de 9mm, tá? Opa. Dá pra você ver que o buraco é bem menor. Por mais que aqui você precisa de um alívio ocular maior, você precisa chegar mais perto para conseguir enxergar um campo de visão grande, aqui é muito pequeno, tá? Então você tem que tomar cuidado porque às vezes, tá? Às vezes não vale a pena você pegar uma Plössl de 4mm porque você vai enxergar um negócio desse tamanho, tá? E você vai ter uma péssima experiência de observação, tá bom? Então se você for usar Plössl, usa uma que seja acima de 10mm ou até 10mm para não passar, tá bom? Vamos lá. Aqui tem a Kellner, eu falei Kernel o vídeo inteiro, enfim. A Kellner, tá? Que é uma ocular que tem um dubleto, né? De lentes acromáticas e tem uma lente plano convexa, tá bom? As lentes Kellner tem um campo de visão menor, tá? Eu esqueci de falar, tanto a Plössl quanto a Kellner, elas proporcionam a imagem invertida, ou seja, se você não tiver uma diagonal para poder desinverter a imagem, ou se você não tiver usando uma ocular eretora, que não é uma coisa muito recomendável para você fazer, que eu já vou falar depois, a sua observação vai ser até que razoável. Tá? Então, se você quiser pegar uma ocular maior, tanto é que dá para você ver aqui que quanto mais alto é o número da milimetragem, maior tende a ser o campo de visão e maior tende a ser o vidro por onde você vai observar a imagem, tá? Que nem aqui eu tenho uma Kellner de 20mm, tá? Aqui. E dá para você ver que todo o espaço dela cobre onde eu estou enxergando, tá vendo? Onde a imagem vai focalizar, onde a imagem vai passar, né, a luz que está vindo, cobre inteiro. Ao contrário dessa daqui de 9mm, que eu já mostrei, que não vai ser inteiro, tá vendo? É só uma parte. Eu preciso aproximar mais, diminuir a distância do alívio ocular para conseguir enxergar o campo de visão completo que ela vai me oferecer. Tá bom? Então, se você quiser uma observação melhor, você pode pegar
uma Kellner, se você quiser, mas tem outras opções melhores que a gente vai falar no futuro. Tudo depende. E esqueci de falar, os oculares Plossl e as Kellner vão sempre estar indicadas ou por um P, se não tiver escrito Plossl, né? Ou por um K, se não tiver escrito Kellner, tá bom? Então você dá uma olhada aí no ocular, por exemplo, nessa daqui, tá escrito K 20mm. Na minha de 10mm Plossl, tá escrito Plossl. No caso, tá escrito Super 10mm porque era um ocular vagabunda. Mas é uma ocular Plossl, então estaria escrito Plossl 10mm. Se mesmo assim você não souber, você pode abrir o ocular e ver, ó, a Plossl, ela tem duas lentes duas lentes acromáticas e duas lentes plano-convexas. Você abre o seu ocular e olha quantas lentes tem. Não é uma coisa muito difícil de você fazer, não, tá? Enfim, vamos lá. Para a próxima. Aqui tem as oculares ortoscópicas, tá? Uma palavra meio complicada. Essas aqui são as oculares, acredito, as mais caras que você pode encontrar e também as mais sofisticadas. Embora não seja uma coisa nova, tá? Não é uma novidade as oculares ortoscópicas, não é uma novidade no mercado. Tem desde mais ou menos os meados do século XIX, tá? Essas oculares aqui. E, bom, elas vão ter um campo de visão mais limitado, tá? De 40 a 45 graus, que nem segue aqui. E ela vai ser composta por um tripleto de 3 lentes acromáticas e uma lente plano-convexa, tá? Que vai formar aquele diagrama que está ali na direita, bem em cima da minha cabeça aqui, de como funciona por dentro de uma ocular ortoscópica. Por essa construção, tá? De ter um campo de visão mais limitado, ela é muito boa para observação planetária e da Lua, tá? Que são os objetos que você vai requerir mais um campo de visão menor, né? Que é justamente o que seria um problema nas oculares ortoscópicas, e logo você vai ter uma aproximação maior. Dificilmente você vai ver alguém usando uma ocular planetária com mais de 20mm, tá? A menos que ele esteja usando muitas Barlows, você não vai ver isso, porque, como já diz o próprio nome, né, mais conhecido como ocular planetária, a maior parte das pessoas não conhece ela como ortoscópica, conhece ela como planetária. Ela serve para ver planetas ou para crateras, né, crateras lunares. Então você não vai usar ela para ver Pleiades, porque Pleiades requer um campo de visão muito maior, requer uma aproximação menor, tá? Menos ampliação. Você consegue ver Pleiades a olho nu, você não consegue ver. Você consegue ver Pleiades, no caso, você consegue ver todas as estrelas, né? A maior parte, as mais brilhantes, dependendo do céu onde você estiver, né? Do escala Bortle, do céu aí. Você consegue ver todas as estrelas bonitinhas. Eu moro em Bortle 8, eu consigo ver Pleiades na minha janela perfeitamente. Consigo distinguir ali umas 5, 6 estrelas, né? Do conjunto de Pleiades. Agora você não consegue ver os anéis de Saturno olhando a olho nu, porque você precisa de mais aproximação, tá? Vamos lá. Vou pegar a primeira, né? Uma das primeiras, se não foi a de Galileu, foi a de Huygens, tá? Do Christian Huygens. Uma das primeiras oculares, tá? Do inventor do telescópio. Não diria inventor, porque em si ele não foi o primeiro cara que inventou, mas ele foi o cara que aperfeiçoou, né? O Galileu aperfeiçoou o telescópio e fez o primeiro uso do telescópio para observações astronômicas, porque antes o telescópio era usado para guerra, era usado para ver inimigos chegando, enfim, N motivos que não apontar e olhar para o céu. Ele foi o primeiro cara que fez registro, né, que a gente conhece. Pode ser que tenha alguém que tenha feito isso, a gente não faz a menor ideia. Das crateras lunares, das manchas solares, dos anéis de Saturno, tá? Ele e o Huygens são duas pessoas que têm o crédito pela descoberta dos anéis de Saturno, tá? O Huygens documentou um pouco melhor, mas de qualquer forma, Galileu também fez parte, tá? Galileu foi o primeiro a descobrir as luzes galileanas e foi usando esse tipo de lente, chamada lente negativa ou galileana, tá? O que acontece? Ele colocou a lente bem no ponto focal, tá? Que é aqui onde está indicado pelo desenho ali, aqui na minha esquerda, para cá, onde está escrito, onde está escrito ponto focal. Por que ele fez isso, tá? Dá para você perceber que o ponto focal é onde vai convergir os raios de luz que vão ser refratados na objetiva,
tá? Ou seja, naquele ponto ali, se você coloca bem ali, a imagem não vai ficar invertida, como seria se você colocasse onde iria ocular normalmente, tá? Por isso que você tem o ajuste do foco e tudo mais. Colocando ali naquele ponto, a imagem fica desinvertida. Você não vai ter esse problema. Só que, fazendo isso, você tem um menor campo de visão. E você também não tem muita precisão, tá? Então é uma ocular bem precária, tipo de lente, né? Tanto é que só consistia em uma lente só, né? Dá pra você ver ali no desenho ali. Não era cromática, porque não tinha esse processo de evitar a aberração cromática juntando lentes e tudo mais, em 1609. E ele posicionava no foco, tá? Então era assim que Galileu fazia as observações dele. Hoje em dia você não vai encontrar uma lente negativa à venda para você pôr no seu telescópio, porque é uma tecnologia já passada, tá? Depois tem a lente Huygens. Aqui eu coloquei uma foto da Cassini Huygens só para falar, enfim, que o Christian Huygens foi quem descobriu o Titã, foi quem descobriu partes do anéis de Saturno, né? E tem uma sonda com o nome dele, que também leva a Cassini, que descobriu 4 luas de Saturno, descobriu a divisão de Cassini, que é entre os anéis A e B, tá? Que é essa maior que você tá vendo ali no desenho de Saturno. E, enfim, tem uma sonda com o nome desse cara. E a ocular dele consistia em uma lente antes, uma lente depois do foco, e não tinha cimentação, tá? A do Galileu também não. Então a lente ficava meio solta ali e era muito favorável a reflexos, tá? Então era também precária. Tem uma outra lente que é a lente convexa de Kepler, tá? Que ele foi o cara que fez a primeira lente que dava realmente muito aumento assim, né? Muito aumento, perdão, que tinha um certo aumento, mas também tinha um campo de visão grande. Só que como ele posicionou depois do foco, né? Ou seja, mais pro lado onde ficaria ocular no telescópio normal do que para além ou no foco, a imagem ficava invertida, certo? Tinha mais ampliação e ele conseguia manter um campo de visão até que bom, ao contrário do Galileu, certo? E aqui tem uma ocular que foi chamada Airflow, tá? Me desculpa a pronúncia. Que pelo que eu me vejo aqui são 2 dubletos ou 3 dubletos. Acho que são 3 dubletos. E ela foi descoberta e foi usada para guerra, tá? Já existia telescópio, tá? Foi na Primeira Guerra Mundial que as oculares Airflow foram usadas, tá? Porque conseguia não muita ampliação, mas tinha um campo de visão grande. E isso favoreceu para a criação das próximas oculares que tinham maiores campos de visão e tinham mais graus, tá? Que são as futuras, que são as wide field ou as de ultra wide, tá? Que são essas aqui que eu tenho na minha mão e que eu coloquei aqui em cima, tá? São essas daqui vermelhas da SBBone que, na minha opinião, são as melhores custo-benefício. Se você estiver perguntando para mim qual ocular que eu compro, eu recomendaria essas daqui, tá? Se encontra por uns 200 a 300 reais cada uma. E aí, se você tiver uma gama boa, se não tiver dinheiro para comprar uma ocular planetária, por exemplo, você pode comprar cada uma delas e usar a depender do que você está observando e a depender do seu telescópio, tá? Bom, aqui são 2 oculares que funcionam com base em espelho, tá? A ocular eretora e a ocular de Cheshire, ou Cheshire, não sei como é que é a pronúncia. Sim, é Cheshire do gato do País das Maravilhas, você deve estar perguntando isso, até que coloquei o gato ali. E por que ela tem esse nome, tá? Você pode até confundir, não confunda, aliás, uma ocular Cheshire com uma buscadora, por causa dessa linha que tem ali, que parece muito com a linha que usa em buscadora ótica, mas a ocular Cheshire é feita para colimação, para você saber se o espelho primário está alinhado com o espelho secundário. Tá, isso daí é só para telescópio refletor desse tipo aqui, então você não tem nenhuma utilidade você colocar uma ocular Cheshire num telescópio refrator, zero, tá? E é para colimação de telescópio, tá? Então se você não tem o objetivo de colimar, não vale muito a pena. E, enfim, tem outros métodos, mas só como um extra aí, porque a maior parte das pessoas não sabe nem da existência dessa ocular, tá? Ainda por um nome mais exótico, né? E o outro são as oculares eretoras, tá? Eu tenho uma aqui, também sem marca,
tá? De 20 milímetros. E como é que funciona essa ocular? Tá? Como é que ela funciona? Ela tem dentro dela não só uma lente, mas ela tem um espelho também dentro dela. Um espelho pequeno que vai fazer a função de desinverter a imagem, tá? Ou seja, ao invés de você usar uma diagonal, você pode simplesmente usar um espelho no lugar da diagonal. Isso é uma boa coisa a se fazer? Mais ou menos, tá? Acabei de abrir aqui a ocular. Deixa eu só mostrar aqui. Pra vocês, nesse caso aqui, o espelho tá aqui atrás, tá? Da ocular. Tá vendo que tem um espelho aqui? Olha lá, o OBS. Tem um espelho aqui atrás. E ela tem 3 lentes, tá? Ela tem uma lente plana convexa, aqui, padrão. E um dubleto aqui, tá? Não é acromático, então é um dubleto de plano convexas e uma plano convexa separado, tá? E é isso que compõe a ocular, beleza? Você pode pegar aqui, você pode ver. Aliás, é muito legal se você sabe mexer. É bem interessante, tá? Que essa ocular aqui, pra você ver, só de eu abrir ela, ela já desmontou toda. E aí tem essa função de você, pelo espelho que tem aqui atrás, que aliás é muito parecido com espelhos que você vai encontrar em algumas lunetas, tá? Tanto é que, só um adendo, né? Que a maior parte das lunetas que você compra em Mercado Livre, na Shopee e tudo mais, você vai ver que ela tá com a imagem correta. Mas, na verdade, tá? Se você, caso você consiga ajustar o foco, né? Ela vai estar com a imagem correta. E se você assistir o vídeo até aqui, você vai parar pra pensar, tá? Eu consigo ajustar o foco. A lente não tá sobre o foco, ou seja, não faz sentido ela tá desse jeito. Por quê? Porque dentro dessas lunetas, ou desses pequenos telescópios, enfim, tem um pequeno espelhinho. Um jogo de espelhos, tá? Se não tem uma diagonal, tem um pequenininho jogo de espelhos. Que nem tem aqui, tá? Dá pra enxergar aqui. É que vocês não estão vendo, mas tem um vidrinho aqui, um espelho dentro, que tá desinvertendo a imagem na hora de chegar. Aqui onde fica as 3 lentes, tá? E é isso, essa é a função das oculares eleitoras. Recomendo você comprar isso, ao invés de comprar uma ocular, uma diagonal? Não, cara, é muito melhor você comprar uma ocular que seja revestida, uma ocular que tenha mecanismo de antirreflexo, que seja bem cimentada, que seja bem construída, que tenha um campo de visão grande, que você consiga ter o controle maior de milimetragem do que depender de uma dessas, porque você não vai achar uma ocular eretora de 9 milímetros, multi-revestida, acromática, você não vai achar, tá? É bem difícil. Pelo fato de ter muitas coisas no ocular, já ter o espelho, não faz muito sentido, tá? Se você quer ter uma imagem assim, embora você tenha uma imagem com a orientação certa para ver coisas do espaço seja irrelevante, tá? Porque Saturno invertido ou Saturno não invertido dá na mesma, Júpiter dá na mesma também, se você não gostar, só se inverter a imagem, tá? A Lua já é invertida no hemisfério norte e no hemisfério sul, então meio que não faz muito sentido o que você está observando, a menos que você queira fazer observação terrestre. Aí você não precisa de muita ampliação, né? E aí vale a pena você comprar uma diagonal de elétrica, enfim. Bom, aqui tem 3 exemplos, tá? Do que seria uma lente normal, sem nenhum tipo de cobertura, que seja acromática ou apocromática. Perdão, é a qualidade da imagem, foi a melhor imagem que encontrei. E isso dá pra você ver que ele vai formar o azul, verde e o vermelho separados, tá? Não vai formar no mesmo ponto. Como você sabe, a luz azul, verde e vermelho é o que compõe tudo, incluindo os cones no nosso olho, tá? Na nossa percepção de cores. Se você não tiver má formação ou nenhum deles, ou se não tiver algum deles, se você for daltônico, né? E a lente acromática, ela vai juntar uma dessas 3 cores na outra, ou seja, só vai ter uma cor fora. Isso reduz a possibilidade de você sofrer com aberrações usando mais ampliação ou com um foco mais difícil de pegar, tá? E agora as apocromáticas são como se fosse lentes fully multicoated, só que para aberrações, tá? Você vai converger todas as cores em um ponto só. Aí você vai ter a luz branca e pura, tá? Bom, agora a gente vai para os tipos de aberração, tá? A aberração cromática acontece muito em refrator,
tá? Se ele não tiver boa qualidade, se você estiver usando um ocular de má qualidade, isso aqui, por exemplo, deve dar muita aberração cromática, tá? O que acontece dessa lógica aqui, tá? O objeto vem, ali na imagem que tá em cima da minha cabeça aqui, o objeto vem, converge na objetiva, e depois, se você tá usando um ocular que não seja tão bem alinhado, tá? Comprimento de onda que seja mais longo, né? Que seria o vermelho, vai ficar de um lado, e o azul, que é o mais curto, o azul e o roxo, né? E o ultravioleta, enfim, que você não enxerga, ou depois o infravermelho. E aí, os comprimentos de onda mais longos, que você consegue ver, que seria o vermelho, e os mais curtos, que seria o azul, né? Tanto é que dá pra você ver que quanto mais perto do planeta, o vermelho vai virando laranja, amarelo, e o azul, quanto mais afastado, vai ficando meio roxo. E aí vai formar essa imagem que você tá vendo de Júpiter, tá? Não fui eu que fiz essa imagem, ainda bem, né? E você consegue ver que de um lado tá muito azul, de um lado tá muito vermelho, porque tá sofrendo de aberração cromática e as cores não estão se direcionando onde elas deviam estar, tá? Isso daí é problema de lente. Se você pegar um espelho, você não vai ter aberração cromática, tá? Se você coloca um ocular em um refletor, em um telescópio refletor, aí sim você consegue ter aberração cromática, tá? Da mesma forma, você tem aberração esférica. Aí acontece por causa de espelho, tá? Você não vai encontrar aberração esférica usando um refrator normalmente, tá? E a aberração esférica acontece quando o foco está desalinhado e acaba formando um círculo, né? No que excede o foco onde ele deveria se encerrar, né? E não os raios continuarem convergindo ao invés de você ver a imagem no foco, tá? E aí acontece isso, forma uma bola assim. Eu não consegui achar uma imagem que ilustre isso, se vocês souberem, por favor. E aqui tem uma ocular, tá? Essa ocular aqui ela é muito ruim. Esse ocular que que tá mostrando ali na direita, aqui em cima. Ela é muito ruim, eu já comprei ela uma vez. E por mais que ela seja anti-aberração esférica, né? Ela estraga muito fácil e suja muito rápido, tá? Então eu não recomendaria. Bom, o vídeo foi esse. Desculpe ter ficado muito longo. E espero que tenha ajudado alguém aí, porque deu trabalho pra fazer. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Se tiver qualquer dúvida, é só escrever nos comentários. Fui.